Nós então estamos começando um novo ano, e quando nós montamos as séries, nós já fazemos o planejamento dos temas, a organização dos temas. Pode deixar a primeira imagem, por enquanto. Deixa essa imagem aí. Quando nós pensamos na organização dos temas, uma das coisas que nós sempre levamos em conta é pensar em temas que tenham algum significado, algum sentido. No início do ano passado, eu não sei ainda quem lembra, mas nós fizemos 3 mensagens. Em 2022 você deve continuar, você deve começar, você deve continuar e você deve parar. E no aspecto de impacto foi muito interessante, que essas 3 mensagens levaram pessoas a começar ministérios na igreja, a tomar decisões na vida de fé e muitas outras para a sua vida. E deu aquela sensação boa de dizer, uau, a gente trouxe uma mensagem que foi relevante para a vida das pessoas, para começar bem o ano. E aí o desafio era, depois que dá certo uma vez, acertar de novo. Até que a gente chegou à conclusão que algo muito importante para a nossa vida tem a ver com o que acontece no campo dos nossos pensamentos. E durante esse mês, então, sobre diferentes aspectos, nós vamos conversar sobre o seguinte tema: pense diferente. Talvez você não perceba o poder que tem o pensamento na tua vida. E o quanto a palavra de Deus, a vida com Deus, e quando Deus nos direciona para a vida, quantas e quantas vezes Deus nos fala sobre aquilo que pensamos, como nós pensamos e como isso influencia quem somos, como vivemos e como nós vamos ter impacto na nossa vida. E é por isso que muitas vezes, para o teu ano, para o teu 2023, para a tua vida ter diferenças, você tem que começar primeiro a pensar diferente. E o tema geral, eu vou falar um pouco dessa base do tema geral, porque é o que vai acompanhar todos os domingos. Mas então a nossa base é pense diferente. Eu não sei quantos se identificaram, talvez poucos se identificaram, mas esse lema, pense diferente, é lema de uma das maiores empresas e que causa um dos maiores impactos na humanidade, que é a empresa Apple. O lema da Apple é pense diferente. E lá nas origens do smartphone, quando eles começaram a acreditar que todo mundo ia querer um aparelhinho desses na sua mão, e que esse aparelhinho transformaria o mundo, inclusive esse meu aparelhinho é da Apple, quando eles começaram a pensar sobre isso, eles usaram com muita força na sua propaganda esse lema: pense diferente. E ainda antes do lançamento de qualquer smartphone, o primeiro vídeo, quando eles ainda lançavam alguns computadores da empresa, quando eles estavam tomando conta desse mercado tecnológico, mercado de inovação, uma das frases que eles usavam em seus vídeos e que motivava os seus vídeos, que se tornou marcante no seu marketing, foi uma frase que o próprio Steve Jobs, ele pronunciava, que diz assim: porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são de fato as que realmente mudam. Ele dizia, olha, uma pessoa que coloca na sua cabeça que ela é daquelas que pode mudar o mundo, pode saber que a mudança vai acontecer a partir delas. Não é nada novo que Steve Jobs ensina, porque a Bíblia já ensinava isso há 2000 anos atrás. Quando o apóstolo Paulo convidava os discípulos a transformar a sua mente, transformar e renovar a sua mente. Quando o apóstolo Paulo convidava os discípulos, e quando Deus incentivava os seus discípulos a pensar na mudança do mundo a partir da mudança das suas vidas. E por isso, nós queremos durante esse mês olhar para isso, e para você que está escutando, para você que vai ter acesso a essa mensagem, eu quero que você já comece pensando sobre o que você está pensando. E pensando quanto o pensamento tem poder na tua vida, que talvez você nem perceba. O quanto o pensamento já te aprisionou durante a tua vida e talvez você nem perceba. O quanto o pensamento, na verdade, te impediu de se mexer, te impediu de agir, te impediu de fazer, te impediu de acreditar, sem nada ao teu redor, simplesmente no campo do pensamento, e quanto isso teve impacto na tua vida. E a primeira mensagem, a gente pegou uma frase conhecida sobre pensamento para falar sobre ela, que é a famosa frase do Descartes, quando ele vai falar
essa frase famosa no campo da filosofia: penso, logo existo. Ele não era cristão, e só para a gente entender o contexto dessa frase, em rápidas palavras, no campo da filosofia ele se esforçou tanto para pensar, para duvidar do seu pensamento, para tentar entender como a vida funcionava, que ele chegou ao ponto de pensar se ele realmente existia. E quando ele estava pensando se ele realmente existia, ele chegou à seguinte conclusão: bom, se eu tenho dúvida e eu consigo pensar sobre isso, eu sei que eu penso. Então, se eu penso, é óbvio que eu existo. Essa foi a lógica dele, de dizer assim: a prova da minha existência é que eu penso. Se eu penso, eu existo. E aí, a partir desse impulso, na verdade, eu quero refletir com vocês um pouco sobre pensamento. O quanto da tua existência você já organizou os teus pensamentos? O quanto da tua existência já você viu que você conseguiu avançar de acordo com os teus pensamentos? Mas o quanto da tua existência também você foi aprisionado nos teus pensamentos? É interessante o texto que nós lemos de Jeremias, que diz que inclusive Deus pensa. Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. E aí, um grande escritor, também conhecido no mundo da filosofia, Marco Aurélio, escritor romano, ele diz o seguinte: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Você já percebeu que às vezes você está sozinho em casa e começa a pensar em alguma coisa e aquilo desmorona o teu dia? Pode deixar a frase na tela, pode deixar essa frase na tela para o pessoal pensar sobre ela. Você já percebeu que muitas vezes você está profundamente triste, sem nada acontecer, mas só de coisas que você foi pensando que poderia acontecer? Só de coisas que você foi pensando que já aconteceram? E quando isso vem para o mundo real, você percebe que quase nada daquilo acontece? Tem estatísticas, mas algumas dessas estatísticas não sei se são tão confiáveis, mas diz que mais de 90% das coisas que nós pensamos que vai acontecer não acontecem. Mas que elas têm o poder de nos machucar hoje, porque nós projetamos o que pode acontecer e gastamos muito tempo pensando nisso. Eu arrisco dizer que você e eu gastamos muito tempo pensando no que já aconteceu e sofrendo com isso, e pensando no que pode acontecer e sofrendo com isso também, e deixando de se instalar na realidade. Aprisionados nos pensamentos. Escravos de pensamentos, viciados em pensamentos ruins, em pensamentos maus, em pensamentos que nos geram ansiedade, em pensamentos de previsões que nós não sabemos se vão acontecer, e talvez você chegue ao final de um dia tremendamente esgotado, tremendamente infeliz, sem ter acontecido exatamente nada, mas na verdade aconteceu tudo aqui. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. É muito importante nós, na presença de Deus, começarmos esse ano, mas na verdade ter essa transformação para a nossa vida, de não sermos escravos de pensamentos que nos afastam de Deus, que nos separam de Deus, que nos separam da possibilidade de viver melhor. E é muito interessante como a Bíblia nos fala de pensamentos e o quanto isso tem a ver com a nossa existência. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Eu peguei 2 traduções da YouVersion para você ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Por exemplo, Provérbios, capítulo 23, versículo 7, numa tradução que tem dentro dessa Bíblia YouVersion, que é a tradução brasileira, diz assim: porque ele, o ser humano, é tal quais os seus pensamentos. Salomão, em toda a sua sabedoria, para dizer quem realmente, integralmente eu e você somos, ele diz: sabe quem é o Rafael? É aquilo que são os pensamentos dele. Esse é o Rafael. Esse exatamente é o Rafael, um Rafael que ninguém conhece, só Deus. E o próprio Rafael, apesar que o Rafael é confundido pelos seus pensamentos. Mas quer ter uma noção exata do que você é? Não é exatamente só o que os outros enxergam. Não é exatamente as frases que os outros têm sobre você, ou a impressão que os outros têm sobre você. Mas a verdadeira pessoa que nós somos é aquela que é formada também com o que pensamos.
E aí você já deve ter ouvido aquelas pregações de colocar medo nas pessoas que dizem assim: já imaginou se todos os teus pensamentos passassem em um telão? E normalmente a reação de todo mundo é: não. Nem imagino, nem pensar que passe em um telão que eu penso. Porque a gente sabe que nessa nossa natureza pecaminosa tem muitos pensamentos ruins que passam pela nossa cabeça. Tem muitas coisas que, é óbvio, não se concretizam na nossa vida, mas são construídas com o nosso pensamento. São construídas com aquilo que nós pensamos. E eu e você temos que ter uma consciência clara. Uma vida de fé saudável também passa por emoções saudáveis, sim, mas por uma mente saudável. Por um pensamento saudável. Por um Deus que nos leva a pensar diferente, que Ele transforma também os nossos pensamentos, também aquilo que um dia vai se concretizar em várias coisas, em vários desejos, em várias definições da nossa vida. E a tradução Revista e Atualizada, que é aquela tradução mais antiga que nós usávamos na igreja, quando vai falar sobre o ser humano, diz: porque como ele imagina em sua alma, assim ele é. Como ele imagina, como eu e você imaginamos, como aquilo que tem aqui no nosso pensamento, sobre nós, sobre a vida, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre as atitudes, assim nós somos. Assim nós somos. Não existe nada na tua vida que você fez ou deixou de fazer, sem que você primeiro pensasse nisso. A gente inclusive diz: eu fiz sem pensar. Mas aquele pensamento, para te mover, precisou passar pela tua cabeça. Mesmo que seja por um breve instante de segundo. Você não agiu sem pensar antes. Aquilo existe na nossa vida porque primeiro existiu no nosso pensamento. E mais, muitas vezes na nossa vida a gente percebe a nossa euforia, a nossa alegria que vai sendo construída em situações concretas, mas que primeiro a gente pensou: se acontecer, vai ser muito bom. Quer ver um pensamento agora para deixar vocês para baixo? Se o Brasil não tivesse levado aquele gol da Croácia, faltando 4 minutos, metade aqui pensou, lembrou e já ficou triste. A outra metade nem sabe o que é isso. E não deu bola para a Copa do Mundo. Que poder tem a nossa mente? Que poder tem o nosso pensamento? E que poder tem na criação de Deus Ele ter nos criado assim? Só que nós precisamos levar isso a sério. E eu não sei se você é uma pessoa que faz metas para o seu ano, que faz metas para a sua vida, que tem desejos para a sua vida, mas se você é ou não é, eu diria, leve muito a sério o desejo de pensar diferente, de ter um pensamento mais forte, um pensamento menos vitimista, de sempre procurar culpados por que acontece na tua vida, de sempre achar situações, um pensamento menos murmurador, que já é automático no seu cérebro. Você está no lugar e a tua cabeça já está pensando em coisa ruim, já está pensando em reclamação, já está pensando em coisa que não gosta. Um pensamento menos escravizado, que você não consegue mais sentir alegria, porque a tua cabeça só te faz pensar em coisa ruim. De tudo que acontece, você sempre é levado para o pior. Que vontade que eu tenho que Deus transforme os meus pensamentos, mas os teus também. Seria uma palavra de impacto para a vida do apóstolo Pedro, se simplesmente todos nós que estamos aqui, com a bênção de Deus, começássemos a pensar diferente. E por isso eu quero lembrar vocês, não existe a possibilidade de não pensar, mas existe a possibilidade de pensar diferente. Não há possibilidade de não pensar, mas existe uma possibilidade concreta de pensar diferente. Você já teve aquela situação que você disse: eu não vou pensar em tal coisa. E aí pensou ainda mais? Já teve aquela situação da tua vida que você disse: não, não quero mais pensar nisso. E quando você se pegou, você já está há mais de 1 hora tentando dormir, olho fechado, luz apagada, você cansado, mas você não desliga porque você está com a cabeça focada. Você está com a cabeça paralisada em pensamentos que te escravizam, que te paralisam, que te desmobilizam. Que sensação estranha é nós pensarmos isso. Não há como não pensar.
E como muitas vezes numa fuga a gente tenta usar esse recurso, né? Agora eu não quero pensar nisso. Não há possibilidade de não pensar, mas há a possibilidade de transformar os nossos pensamentos. Nós vamos durante esse mês falar mais sobre isso. Mas uma das coisas que nós vamos falar é quando a própria Bíblia nos fala que conversão, que uma vida com Deus, você sair de uma vida sem Deus para uma vida com Deus, passa pela transformação da sua mente. E isso eu costumo dizer, qual é a prova que nós vivemos com Jesus? Começar a andar com uma Bíblia embaixo do braço? Trocar o CD de uma música de rock por uma música de louvor? Ter uma placa lá na nossa casa, Jesus é Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Qual é a mudança que nos faz entender que nós saímos de uma vida sem Deus para uma vida com Deus? E essa palavra metanoia, que é a palavra na Bíblia que nos fala dessa mudança, se chama conversão. E o que é essa conversão? O que é essa mudança? Um mundo em que você visualiza, pensa e enxerga ele sem Deus existindo, para um mundo que agora você leva Deus em conta e enxerga Deus em tudo. Conversão é a transformação da minha e da tua mente. Conversão é uma mudança de cosmovisão, uma mudança de visão de mundo, aonde no teu pensamento antes era você enxergava tudo, viver, trabalhar, nascer, morrer, sem levar Deus em conta. E quando você pensa diferente, transforma a tua mente, agora em tudo que você vê, você enxerga Deus. Você sabe que Ele é o Criador de tudo, você sabe que Ele é o teu Salvador, e você sabe que Ele é aquele que é capaz de transformar a tua vida, de transformar teus pensamentos, de transformar as tuas atitudes, de transformar quem você é e o que você faz. Coloque esse desafio para o ano de 2023, de dizer, vou pensar diferente. A minha felicidade depende muito dos meus pensamentos. Posso dizer um negócio para vocês? Só olhando para o rosto de vocês daqui de cima, eu já sei que vocês estão entendendo o recado. Porque desde que eu falei pensamentos se escravizam, o semblante de vocês mudou. E talvez agora mesmo, enquanto vocês me escutam, vocês estão lá com a cabeça fixa naquele pensamento que vocês pensaram, eu não queria pensar nisso. Poder que tem a nossa mente. Poder que tem o nosso pensamento, poder que tem ele na nossa vida. E é por isso que, no dia de hoje, o convite é, pense diferente. Tem uma frase, eu não encontrei o autor, eu ouvi ela e anotei alguma vez, estava lá nas minhas anotações. Eu queria refletir um pouco com você sobre ela. Também chegando ao final da nossa mensagem. Sua mente forma seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seu caráter. Seu caráter se torna o seu destino. Já tinha pensado nisso? O que tem no teu pensamento foi formado na tua mente. E a partir disso tem coisas que você fala, que primeiro você já pensou. E nas coisas que você fala vai se formando também as tuas atitudes, que são coisas que você já pensou e já falou. Nas tuas atitudes tem coisas que vão se tornando hábito. Eu lembro quando nós falamos da série sobre hábito, que o pastor William usou essa frase, o hábito habita. O hábito é aquilo que automaticamente já faz parte de quem é o Rafael, de quem é você, de quem nós somos. O hábito habita, e a partir dos nossos hábitos a gente começa então a criar quem nós somos, a formar. E quando nós temos hábitos, isso vai mostrando quem realmente somos, qual é o nosso caráter. E tudo isso vai nos levando ao destino. Para mudar, mude a sua mente. Esse é o começo de tudo, mas é o começo que vai alterar o fim. Para mudar 2023, mude a sua mente. Talvez esse é o começo de tudo, mas ele também vai alterar o fim. Para mudar a tua vida com Deus, mude a sua mente. Esse é o começo de tudo, mas também vai alterar o fim. Para mudar a tua vida, de pensamentos que, quem sabe, como eu falei, são pensamentos que te paralisam, que te escravizam, para uma vida de liberdade, comece pelos teus pensamentos.
e você vai perceber o quanto isso é transformador para a tua vida. E é por isso que nesse dia, também quando nós participamos da ceia, o convite é: pense diferente. Pense diferente. Nós criamos um pensamento automático no que diz respeito à ceia. O que é a ceia? Todo primeiro domingo tem lá na igreja. Eu vou lá, é uma espécie de momento que eu peço perdão para Deus e que isso se materializa na minha vida. O que é a ceia? A ceia é um momento em que eu lembro que Jesus morreu por mim, que Jesus entregou a sua vida por mim, e que lá eu tenho essa experiência. Parece que depois a gente segue, mas a ceia já faz parte daquilo que eu participo uma vez por mês na minha igreja. E se você começasse a olhar para a ceia como um convite de Jesus para transformar quem você é? Quando Jesus instituiu a ceia, ele estava formando um pensamento. E um pensamento que ele queria que habitasse em nós. Sabe por quê? Porque ele disse: todas as vezes que vocês fizerem, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês participam da ceia, lembrem. Jesus nasceu, mas Jesus sofreu e morreu por mim. Vocês sabem da minha experiência de ir para Israel ano passado? Eu acho que quase todos vocês já viram esse vídeo lá, que eu e o Fritz que contamos da viagem, muitos estiveram aqui, que esse auditório estava lotado. Vocês lembram da primeira imagem que impactou os dois e que emocionou os dois? Foi no jardim do Getsêmani, no lugar que Jesus fez aquela oração. E olha o pensamento de Jesus: Pai, se for possível, não deixa eu passar por isso. Mas olha o pensamento de Jesus diferente. Mas que não seja o que eu quero, e sim que a tua vontade seja feita. Pensamento diferente. Arrancando o egoísmo, arrancando o que eu quero, e dizendo: Deus, tu és tudo. Pai, tu és tudo. E hoje, quando nós somos convidados a participar da ceia, pense diferente. Hoje, quando você escuta essa palavra e pensa no ano que começa, no teu 2023, pense diferente. A mente forma os pensamentos que se tornam palavras, que se tornam ação, que se torna hábito, que se torna caráter, que muda o destino. E para mudar, mude a sua mente, pois é aqui que tudo começa.